Oiê, sabe o que eu adoro gravar meu dia? Normalmente ele não chega em muitas pessoas, né? Normalmente eu posto bem, sei lá, 500 views no máximo. E mesmo assim, todos os dias eu acordo e fico, caraca, isso é muito legal gravar o dia de hoje. E esses dias eu tava me perguntando por quê, né? E aí aqui eu vou usar o YouTube pra fazer esse super vídeo falando asneiras, que provavelmente também não vai chegar em ninguém, mas tudo bem. Eu decidi que eu gosto de gravar e eu vou gravar independente de quantas pessoas cheguem. Mas eu tava pensando por que eu gosto tanto de mostrar meu dia. E eu acho que eu cheguei numa resposta que é: há 10 anos atrás, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu jamais imaginaria que a minha rotina hoje seria a que eu tenho hoje. Acordar, me arrumar do jeito que eu quisesse pra ir trabalhar em um lugar onde eu fico no ar-condicionado, onde eu fico sentadinha, onde eu posso conversar. Isso porque na minha família não tem ninguém que trabalha desse jeito. Meus pais são porteiro, meu pai é porteiro e minha mãe é garçonete. Minha mãe é garçonete no mesmo lugar desde os 16 anos. Hoje ela tem 40 e pouco, então assim. Então todos os ambientes de trabalho que eu cresci conhecendo sempre foram esses, assim, tipo... Meu pai trabalhou muitos anos no restaurante também. Então quando falavam de trabalho pra mim, remetia sempre a prestar serviço pra alguém em questão de atendimento. Então, ir no restaurante com minha mãe, ver ela trabalhando, ver ela atendendo mesa, ver meu pai recepcionando pessoas. E até as outras pessoas, assim, eu tenho uma tia que é enfermeira, mas ela também não trabalha nesse ambiente que eu trabalho hoje, né? Ela trabalha no hospital e super corrida de um lado pro outro. Mas ela é a pessoa que tinha um trabalho mais diferente, assim, porque minhas outras tias também trabalham em restaurante, também são garçonete. E as pessoas que eu convivia na minha escola, todas as mães e pais trabalhavam em coisas muito parecidas. Então era sempre a mãe que trabalhava na padaria, o pai que trabalhava no supermercado. Então isso pra mim era o que era trabalhar, o que era crescer e arrumar um trabalho. E aí essa coisa de trabalhar em escritório, arrumadinha, era uma coisa muito fantasiosa, muito de novela, de filme. Pra mim, assim, era uma coisa completamente inacessível. Completamente de mentira, sabe? Tipo, como assim você ganha dinheiro pra ficar sentado o dia todo? E esse foi um grande choque pra mim quando eu comecei a trabalhar em restaurante também. Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a fazer bico no restaurante que minha mãe trabalha. Primeiro foi só de final de ano, depois foi um pouquinho mais, até para eu começar a pagar minha faculdade, que de primeira foi enfermagem, porque a única pessoa formada na minha família é minha tia, que é enfermeira. Então logo a visão que a gente tinha era que para sair desse ramo dos restaurantes eu precisava fazer a mesma coisa que ela. Mas enfim, eu tranquei essa faculdade depois, eu não gostei. Eu amo que ela é uma enfermeira super apaixonada, e eu acho que isso fez eu trancar também, porque eu vi que eu jamais seria tão apaixonada por enfermagem quanto ela. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Enfim, comecei a trabalhar com 14 em restaurante, e aí quando eu fiz 18, eu entrei em outro restaurante. Aí eu entrei como caixa num restaurante de comida asiática, e que eu amei. Foi dentro do universo de restaurantes, de trabalhos que eu conheci, ali já era muito diferente, porque ali eu já tinha um horário um pouco mais tranquilo que minha mãe tem. Eu já tinha acesso a uma comida diferente. Foi a primeira vez que eu comi comida japonesa na vida. Foi no dia do teste de trabalho desse lugar. E eu lembro que na época a chefe perguntou assim, a dona do restaurante perguntou: "Você gosta de comida japonesa?" E aí eu assim, tipo, eu nunca comi, mas eu vou experimentar. E obviamente que eu amei, né? Então eu tive acesso a essa comida super diferente que eu comi de graça por todo o tempo que eu trabalhei lá. Isso foi muito legal. E aí eu trabalhei nesse restaurante por 1 ano e pouco, até eu conseguir o meu primeiro estágio de enfermagem que eu fazia na época. Foi muito doido, porque esse primeiro estágio de enfermagem que eu arrumei foi no escritório. Era de home care, então a gente cuidava de pacientes que
eram atendidos por convênio em casa. E aí foi no escritório. E aí foi um choque, porque a primeira semana que eu fui trabalhar, eu fui toda arrumadinha de social, assim, né? Porque era como eu imaginava que se trabalhava em escritórios. E era lá na Paulista, aqui na Paulista, onde eu moro agora, inclusive. Na época eu morava em Mauá. Morei em Mauá até meus 22 anos. Era muito longe, então eu saía de casa, assim, umas 5 e pouco da manhã pra chegar lá às 7. E aí foi um choque, porque eu sentei pra trabalhar. Aí eu aprendi as primeiras coisas que tinha que fazer, só que eu era estagiária, então tinha muito tempo ocioso. E eu ficava em completo estado de choque. Por quê? Porque quando você trabalha num restaurante ou atendendo público, você não tem esse tempo parado. Quando você tá parado, parece que você não tá trabalhando, sabe? Então eu sempre tinha que achar alguma coisa pra fazer. A minha chefe, inclusive, falava: olha, quando não tiver ninguém pra atender, você pega um paninho e vai passando nas mesas. Você vai secando o talher, ver se o banheiro tá limpo. Eu lavava banheiro, fazia todas essas coisas. E aí quando eu sentei no escritório, e aí eu fazia o que eu tinha que fazer, e de repente não tinha mais nada, meu cérebro bugou. Eu fiquei, como assim? Mas eles não vão me pagar por estar sentada aqui fazendo nada, olhando pro computador. Tipo, meu Deus do céu, eu entrei em colapso. E isso eu tinha, tipo, 19 anos. E aí, cara, foi muito doido, porque até eu entendendo que a dinâmica de quando você trabalha, não necessariamente pelo seu esforço físico, né, e sim pelo mental, ele é muito diferente. Tipo, te pagam pra raciocinar, pra pensar por uma coisa, e não necessariamente por ficar carregando coisas de um lado pra outro, ou enfim, o que eu era acostumada a entender o que era um serviço pago. Isso demorou bastante tempo, mas eu sinto que isso me ajudou também a me destacar, sabe? Do tipo, as outras pessoas que nunca tinham trabalhado, nunca tinham trabalhado com público, assim, igual eu sinto que elas não tinham um senso de urgência de ser resolutiva que eu adquiri trabalhando nesses lugares. E eu tento trazer ele até hoje. Hoje, em publicidade, em uma área completamente diferente. Eu sou redatora publicitária, tipo... eu não tenho que ficar resolvendo coisas de... Pensando agora, na verdade, é até um pouco parecido, sabia? Porque quando eu era garçonete, eu fazia pedidos e aí eu tinha que distribuir esses pedidos do jeito certo. Agora eu recebo pedidos, então o atendimento me passa pedidos e eu preciso organizar meu tempo para distribuir todas essas entregas no tempo certo. Tem alguma coisa parecida aí. Enfim, eu sinto que esses trabalhos, eles me trouxeram um senso de urgência que eu tento trazer hoje Tento trazer hoje não, na verdade, que eu sempre carreguei comigo e que em alguns momentos eu tenho até que diminuir ele um pouco, porque hoje eu trabalho no âmbito criativo, então, óbvio, tem prazos, tudo é muito urgente pra galera, mas eu ainda preciso parar, me acalmar e criar. Eu não preciso estar em estado de alerta para criar. O estado de alerta, ele me atrapalha a criar. E nessa época me ajudava, né? Estado de alerta, se tá saindo um pedido, se o cliente dali levantou a mão, se o outro já pediu suco, se a caipirinha daquele ali eu já fiz, enfim. Mas eu sinto que isso me trouxe muita agilidade, sabe? Eu sinto que algumas sinapses no meu cérebro, alguns neurônios a mais foram criados nessa época, que hoje eles estão tentando se adaptar para serem úteis para o que eu trabalho hoje. E todo esse desvaneio foi para dizer que provavelmente eu gosto muito de mostrar o meu dia trabalhando, porque é uma rotina que é muito longe do que a Suzana de 10 anos atrás, de 15 anos atrás imaginava que era possível. Então, eu amo, por mais corrida que esteja no trabalho, mais entregas que eu tenha, mais, putz, tem que fazer uma campanha gigante, me dá um tesão saber que eu posso levantar e me arrumar do jeito que eu quiser, e que eu vou chegar lá e eu vou ficar sentadinha, e eu vou conversar com pessoas, e eu vou criar, e eu vou fazer uma coisa super... e eu vou ganhar um salário pra isso, sabe?
que eu não preciso ter esse cansaço físico, que eu não preciso mostrar pra minha chefe que eu tô limpando mesa toda hora, que eu tô lavando banheiro melhor do que todo mundo pra ganhar dinheiro. Porque essa era a realidade que eu tinha. Essa era o teto, a ambição que eu tinha era ser uma gerente de restaurante. E não, eu não tô falando aqui desmerecendo, como eu disse, meu pai e minha mãe trabalham nisso até hoje, é o que me deu a oportunidade de viver tudo que eu vivi, foi o meu apoio por todos os anos que eles me sustentaram, que eu vivi com eles. Mas, cara, é muito bom poder deslumbrar essa outra realidade, sabe? Esse outro lado, viver esse dia a dia de novela, posso dizer assim, que era uma coisa de novela pra mim. E que eu consegui entrar nessa bolha, porque muita gente de onde eu vim não conseguiu, o que é muito triste, porque de fato muita gente não teve esse pular de galhos que eu consegui, sabe? Quando você vive na periferia, assim, eu posso dizer que eu vivi em Mauá, eu não vivia necessariamente na periferia, mas Mauá inteira é uma periferia, cara. Tipo, teve a época que minha avó morava de fato numa favela, que eu ficava lá com ela, mas quando você pensa que pra chegar na Paulista, pra chegar num centro grande, demorava 2 horas, 2 horas e meia, tipo, é meio bizarro, assim, sabe? Então muita gente de lá nem deslumbra trabalhar pra cá, nem deslumbra. Então, ter conseguido isso é muito foda. E tá sendo muito foda. E eu acho que por isso que eu tenho tanta vontade de mostrar o meu dia, assim, para meus 200 views que tem. Porque eu sinto que talvez esse vídeo ele possa chegar em pessoas que estejam no mesmo lugar que eu estava 10 anos atrás e que achavam que era uma coisa muito impossível, que era uma coisa de novela, de TV, enfim. E não. Pode ser muito, muito, muito factível pra gente, sabe? Muito factível pra você, se esse vídeo chegar em você e de algum jeito, não sei. Mas é isso. Apenas um grande desvaneio que eu queria falar enquanto tomava um solzinho de manhã no meu apartamento que eu amo. Não é meu ainda, é alugado. Talvez seja meu em algum momento, mas daqui eu consigo arrumar do jeitinho que eu quero. Moro perto da Paulista, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer antes dos 30. Sei lá, nunca imaginei que eu ia fazer, anyway. Que é muito normal pra muita gente, mas pra mim é bizarro. É isso, gente. Beijo.